Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados, né? Satisfação em poder vir aqui conversar mais um pouquinho com vocês. E hoje é um dia bastante especial, né? Dia 15, dia que a gente faz uma homenagem aos professores. Eu acho que é bastante interessante para que a gente possa refletir sobre as questões de educação. E eu trago justamente essa reflexão, que são as crianças de uma nova era, para que a gente possa refletir um pouquinho o quanto anda isso na nossa vida. Não sei quantos aqui são professores, né? Mas eu fui professor pelos bons 20 anos. Então a gente busca transmitir um pouquinho do conhecimento que se tem, ou compartilhar esse conhecimento, para ajudar no crescimento dos pequenos. Hoje eu sou professor voluntário lá na casa que eu trabalho, professor de educação física, e nessa atividade de educação física você consegue repassar muitos conhecimentos do dia a dia e de mundo para todas aquelas crianças que estão nas aulas presentes, né, durante as semanas lá da casa. Isso é bastante interessante, porque os nossos valores, transmitidos de maneira honesta e dedicada, eles vão perpetuar pela vida, né? Através dos nossos exemplos. Tivemos grandes professores, né? na nossa jornada, e no mundo que a gente vive, né? Principalmente dentro da nossa doutrina, a gente pode dizer, né, nosso grande professor, nosso Allan Kardec, né, uma pessoa que era letrado, né, em filosofia, pedagogia, matemática, astrologia, enfim. Ele era da escola de Pestalozzi, um outro grande pedagogo que pensava de forma muito diferente de como ensinar. E eu poderia dizer que o ensinar deles se dava pelo exemplo. Então, quando eu quero ensinar, por exemplo, geografia, eu vou para a área externa e através dos exemplos daquela área, das coisas que me apontam ali, eu vou estudar relevo, vou estudar solo, vou estudar as árvores, enfim. E o exemplo pessoal, que é bastante importante, a gente não pode esquecer disso. Eu acho que o professor dos professores, né, o médico dos médicos, o mago dos magos, foi o único, né, que é Jesus, que sem estudo, vamos dizer assim, terreno, né, aos 12 anos já pregava nas sinagogas, para vocês terem ideia de como era iluminado, né, aquela alma que levou pelo menos 500 anos para retornar à Terra para poder encarnar. Isso é o que se conta. Vocês imaginam só. E ele falava fluentemente no meio de doutores, né? De uma série de conhecimentos que ele já tinha trazido de várias vidas. E nós, como pais, como avós, somos professores. Porque a casa, ela é a primeira escola. Eu sempre falo. Eu tive a oportunidade também de ser diretor de escola. E eu falava para os pais, olha, a escola vai dar o conhecimento e a família vai dar a educação. São coisas bastante distintas. Então, o que eu faço em casa, eu levo para a escola. Se eu sou bem comportado em casa, eu vou me comportar na escola. E o conhecimento que eu trago da escola, eu vou também dividir dentro da minha casa. Porque queira ou não queira, né? Tem pai que descobriu que tinha filho agora na pandemia. Eu tenho filho. Né? As pessoas descobriram que tinham filhos. Eu conversava, eu fiz uma palestra semelhante à sexta-feira passada, e eu conversava lá com os nossos frequentadores. Eu disse, né? O pai chega aqui, lá na instituição, 7 horas da manhã, ele entrega a criança e pega só às 5 horas da tarde, que é o limite. Como é que nós estamos administrando isso na nossa vida, né? Como é que a gente administra isso?
A gente poderia ficar aqui um final de semana inteiro, uma semana inteira conversando sobre isso. Porque o que a gente faz com os filhos que a gente recebeu? Qual foi o tipo de educação? E daí vocês vão me dizer assim, mas o pai e a mãe têm que trabalhar. Sim, não estou falando que não tem que trabalhar. Mas tem pai que tem muito mais tempo para passear com o cachorro do que para passear com o filho. Isso é uma verdade absoluta. As crianças que estão nascendo hoje, elas são totalmente diferenciadas. Totalmente diferenciadas. Porque já são espíritos que já receberam uma missão, de vir novamente reencarnar, receberam nova oportunidade, na realidade, para reencarnar e para cumprir várias missões. Porque nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e se continuar reencarnando todos aqueles espíritos que já foram malfeitores encarnados, a evolução vai demorar bastante. Então, quem recebeu as suas chances em diversas encarnações, quando estão desencarnando agora, quando chegam lá em cima e que se arrependem de tudo que fizeram, meu querido, recebesse várias chances. Agora você vai para um outro planeta mais primitivo e vai começar tudo novamente, porque agora a Terra está passando por essa transição de regeneração e irão ficar aqui realmente só os espíritos que estão nessa transição de regeneração. Mas são só os bons? Não, aqueles que já têm uma tendência à modificação, a tendência ao arrependimento. Aqueles que conseguem trabalhar o egoísmo, aqueles que conseguem trabalhar o perdão, porque às vezes a gente pode ter os deslizes, mas a partir do momento que eu reconheça que eu errei, eu justamente tenho que procurar voltar para o caminho e continuar a minha jornada. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 das Boas-Aventuranças, fala que bem-aventurados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza do coração. Bem-aventurado. E tem uma passagem lá em Mateus que diz o seguinte: apresentariam então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. Como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Depois eu explico isso aqui. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, excluindo toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que toma como o da humanidade. Por isso que ele fala: deixai vir as minhas criancinhas, e ele não diz que o reino dos céus é para as crianças, mas sim para aqueles que conservam o coração puro, como o coração das crianças. Vocês poderiam me dizer assim: mas as crianças são espíritos antigos? Isso realmente são, não é? Como elas são espíritos antigos, reencarnados num corpinho formado na Terra, porque quando a gente forma o corpo, o espírito já está formado há muito tempo, já deve ter passado por várias e várias encarnações aqui. Então ele recebe, esse espírito se conecta com esse corpo através de um planejamento espiritual, e ele vem com aquelas características que ele teve em outras encarnações, inclusive com as próprias tendências. Porém, durante a infância prolongada dos humanos, estou falando dos humanos, porque a gente precisa ter uma infância prolongada justamente para isso, e com a graça de Deus, o esquecimento, reencarnamos, e durante um bom tempo
somos cuidados pelos nossos pais. E como somos cuidados pelos nossos pais, né? A mãe amamenta aí às vezes 1, 2 anos, né? Dependendo, né? 8 meses, 9 meses, depende se estiver trabalhando. E todo um cuidado, né? Todo um cuidado. A gente não come sozinho, a gente não anda sozinho, a gente não se veste sozinho. Na tenridade a gente não faz isso. Diferentemente de um filhote de quero, já nasce correndo, né? Já nasce correndo, já nasce comendo, já aprende a comer, porque senão não sobrevive. Os animais são diferentes. Então o ser humano, como um ser inteligente, ele acaba que ter, né, uma infância um pouco mais prolongada. Segundo a literatura, em outros mundos nós não iremos precisar de infâncias prolongadas conforme o nosso adiantamento moral. Vai ser interessante, né? Não vou precisar, eu vou reencarnar em outros mundos, mas como o meu adiantamento moral já é bastante elevado, né, eu não vou precisar ter uma infância prolongada, que vai facilitar de certa forma, porque eu terei mais tempo, né, de consciência mais apurada para poder fazer as minhas transformações necessárias para cada vez mais galgar aquilo que todo mundo busca, né? Que seria lá, né, o angelical. Vamos chegar lá? Eu não sei se já, pode ser um dia eu venho falar sobre as escalas, né, dos espíritos, né? Como é que eles são, né? Os brutos, né? Os angelicais, enfim, um dia a gente conversa sobre isso, bastante interessante, porque conforme eu vou encarnando e desencarnando, né? E conforme eu vou me aperfeiçoando, eu vou também galgando escadinhas na minha evolução. Até que um dia, né, eu não vou ficar em berço esplêndido, mas eu vou chegar num ponto tão elevado que esse ponto vai me dar uma série de tarefas para eu realizar, porque lá em cima ninguém para de trabalhar, independente de ser ruim ou de ser excepcional, todo mundo trabalha e trabalha muito, né? São chegados tempos, dizem-nos, de todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras? Kardec fala isso lá na Gênese. E aí ele responde o seguinte: a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais puros, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos das gerações presentes, que se vai a passo de gigante. Isso Kardec escreveu na Gênese em 1868. Lá em 1868, na França, já havia uma grande modificação da própria sociedade. Se vocês gostam de assistir filmes, eu adoro, a gente pega aqueles filmes medievais e a gente consegue imaginar como é que era a época, né? Como é que era a época? Como é que funcionava, né? Quer dizer, uma sociedade altamente machista e patriarcal, né? Uma sociedade extremamente pobre, uma sociedade onde não tinha divisão de bens, porque quem era lá os administradores, né, o rei, né, o próprio clero, enfim, o resto era subordinado. Então, como a gente progrediu de lá para cá, né? Nós progredimos muito. E com o passar do tempo, essa progressão ela vai aumentando mesmo. Digo-vos em verdade que essa geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Jesus, em Mateus 24, 29, diz o seguinte, a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lei sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Substituídos-ão espíritos melhores que farão que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Uma parte dos espíritos que encarnavam na terra aí não mais encarnarão.
Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Kardec fala isso lá na Gênese, escrita em 1868, no capítulo 18, item 27. Então, essa transformação não é só hoje, né? Mas se nós compararmos e a gente analisar o que o Kardec já falava através dos espíritos lá em 1868, há 160 e poucos anos atrás, vamos ver o quanto a nossa sociedade se modificou. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Tenha ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das posições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhes fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, indubitável de adiantamento anterior. Não se comportará exclusivamente, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e atos de secundar o movimento de regeneração. Isso também está lá no item 28, no capítulo 18 da Gênesis. Então Kardec já alertava, né, que uma geração já estava substituindo aquela geração que Kardec pertencia, para trás principalmente, né? Para trás principalmente. E essa geração ela veio, né, com algumas características bem interessantes: precocidade, facilidade em dominar tecnologias. Eu não vou falar da tecnologia atual não, tá? Eu vou falar da tecnologia lá de trás. Graham-Bell, telefone, né? Santos Dumont, questão de aviação, né? Vou falar aí, deixa eu ver outro, da luz aí, como é que é o nome dele? Thomas Edison. E esses espíritos vieram encarnando e vieram dominando a tecnologia, e quanto mais o tempo foi passando, mais tecnologia fomos acumulando. E hoje, meus irmãos, quando nascem os nossos filhos, os nossos netos, com 2 aninhos, 1 aninho, já sabem mexer no celular. E aí, quando nós começamos a educar, nós temos que estar pensando como é que nós estamos fazendo essa educação, porque a gente tem que correr atrás do tempo, né? Meu pai tem 84, consegue mexer no computador, no celular, Facebook, né? Tem ali o Instagram, né? Tem também o WhatsApp, consegue, aprendeu, mas não domina a tecnologia. Como eu não domino a tecnologia, eu sei mexer, mas eu não domino. Compensação, meu filho, né? Domina tranquilamente. Eu sou da época da máquina de escrever, ainda. Aumento da mediunidade. Houve uma época mais para trás em que a mediunidade vinha muito aflorada. Quantos espíritos, né, nós tivemos aí de escola, né? Quantos espíritos? Os novos sistemas de valores, reformular os valores sociais e aprimorá-los, tá? E aí a gente falou em um determinado momento aqui, atual, né, das crianças índigo, né? Crianças diferentes, né? Pô, estão nascendo crianças diferentes. E na escola, lá no meu centro espírita, como a gente tem 400 crianças, gente, assim, é uma loucura, porque a gente observa, né, dos pequenos aos maiores de 14 anos, como é que flui a mentalidade delas, como é que elas progridem, né? Bastante interessante. Só vou recordar rapidinho como é que existe a transformação das crianças, tá? Porque a gente divide a nossa infância em determinados graus, né? Dos 3 aos 6 anos, a fase da primeira infância, dos 3 aos 6 anos, e dos 3 aos 6 anos que as crianças aperfeiçoam as suas habilidades. Então, nós como pais, como educadores, como avós, como tios, temos a
responsabilidade de aperfeiçoar essas habilidades. E quais são essas habilidades? Principalmente as habilidades motoras. Lá no nosso projeto, eu vou voltar a repetir, eu conheço criança de 10, 12 anos que não sabe o que é direita e o que é esquerda. É responsabilidade da escola? Não, responsabilidade do pai e da mãe, né? Porque essas habilidades, elas têm que estar inerentes no dia a dia dessa criança. Se essa criança, a tendência hoje, tá? É ela permanecer muito tempo no uso da tecnologia. Daqui a pouco nós vamos ter gerações só de cabeça. Não vamos precisar mais do corpo, porque a gente vai ficar tanto tempo sentado, né? Que a própria natureza vai começar a diminuir o nosso corpo, vai botar só a cabeça para aumentar o nosso grau de percepção. 3 anos de idade, o espírito amplia a sua vivência com o outro. A grande influência do meio, a idade da teimosia e do não, né? Tudo é não, né? Testa o limite dos pais e dos adultos. Quer atenção total, tem companhias imaginárias, né? Que não sei se as pessoas trabalham aqui ou já viram isso com os filhos, né? De repente está lá no cantinho conversando, né? Isso é real, né? Porque ela está muito próximo do mundo espiritual, ela consegue fazer essas conexões bem fácil. Com 4 anos, gosta de ser elogiada, gosta de coisas novas e de surpresas. Fica pouco tempo em uma atividade, não tem paciência, né? 5 anos, já começa a curiosidade do corpo, né? Já começa a curiosidade do corpo. Aparece a consciência moral, a oscilação entre a independência e o apego aos pais, né? O meu filho, nessa idade, não ia para a casa de ninguém, nem para a casa dos avós. 6 anos, começa a perceber os defeitos dos pais. Opa, ele começa a tomar uma consciência, né? Certo e errado, né? A partir dos 3 anos, a criança amplia sua convivência com o outro e a influência do meio e os exemplos são fatores preponderantes para a sua construção moral. A gente conversava, a gente falava no começo, né? Os exemplos, né? Que elas vão ter. Se uma criança em casa, aos 3 anos, ela vê o pai e a mãe brigando o tempo inteiro, um batendo no outro, o que vai acontecer com ela? Vai para o mesmo caminho, porque ela vai aprender a fazer isso. Ela está aprendendo. Dos 3 aos 4 anos, ela tem um domínio progressivo de uma série de habilidades sociais. Ela aprende a comer, ela come sozinha, né? Ela pede licença, ela pede por favor, ela começa a respeitar a própria propriedade alheia, né? Ela não mexe aqui porque isso aqui é do teu irmão, ou da tua mãe, ou do teu pai, né? Ela já começa a compreender. Aparece também dos 3 aos 4 anos o pronome nós, bastante interessante isso. Lá dos 3 aos 6, atividades que a gente deveria trabalhar com elas, né? Atividades, convivências que foram, ou que possam ser para elas experienciadas, vivência mesmo, né? Porque às vezes a gente diz como é que é, mas não mostra como é que é. Então, mostrar, vivenciar junto com ela isso, né? Para quem pretende ter filhos ainda, quando nascer o rebento, né? Quando ele começar a entender, mostrar, né? Como é que amarra o sapato, né? Como é que abre a porta, né? Por que a geladeira tem que ficar fechada, como é que liga a televisão, uma série de coisas bastante interessantes que essa vivência vai fazendo com que elas vão absorvendo isso e vão ganhando consciência da própria vida e do próprio eu, né? Na segunda infância, dos 7 aos 11 anos, dos 7 aos 8, elas são muito sugestivas. A tendência à imitação, a diminuição das fantasias e perguntas, gostam de liderar e de ser lideradas. Aí é que a gente bota freio. É de pequeno que se torce o pepino, né? Então é uma idadezinha, né, que começa ali os questionamentos, né? Dos 9 aos 11 tem dificuldade de se acalmar. Elas ficam impacientes mesmo, né? Tem suas ideias de mundo e do que desejam que elas possam ser. Tem uma vozinha interior que as ajuda nas decisões. Tem mais reserva como os adultos. Percebem os erros dos pais e já os criticam. Isso é bastante interessante. Vocês trabalham com evangelização? Lá na evangelização espírita, trabalha-se com conceitos muitas vezes profundos, como reencarnação, mundo espiritual, espírito.
Necessita então que sejam concretizados através de exemplos, de figuras, de formas, de desenhos, para que haja uma fixação e um grande entendimento. Se possível, prefira o real à figura. E não só na evangelização espírita, não, lá em casa também, né? Falar da infância, da sua infância, da infância do médio, fazer entrevistas com o médio, mostrando para a criança, né? Essas coisas que é bastante interessante. A evangelização tem um papel fundamental na vida de todos nós. Eu fui evangelizado na doutrina católica. Eu fiz a primeira comunhão, significa dizer que pelo menos um ano eu fiquei, uma vez por semana, indo lá na catequese, né? E alguém conversava comigo sobre Jesus, sobre o Evangelho, né? Sobre as coisas certas, sobre as coisas erradas. E você começa a ganhar um entendimento que você está no mundo e que esse mundo é criado por alguém muito maior e superior a gente, né? Isso é bastante interessante. Atenção, evangelizadores, como proceder? Acolher a criança e a família. Isso é bastante interessante, né? Porque a gente não dá para desassociar a criança da família, então tem que acolher os dois. Observar, ouvir e não rotular. Já chegam que somos rotulados fora, né? A rotulação em qualquer lugar é um problema sério. Outro não consegue entender, ou às vezes, né? Eu lembro de um professor que me chamou de burro, meu professor de português, quando eu estudava na escola técnica, nunca esqueci. Tu é um burro. Cara, eu estou aí para aprender, né? E se ele é meu professor, como é que o cara me chama de burro? Né? Mas é uma coisa que ficou marcada, né? Incentivar, continuar o atendimento psicoterapêutico, porque o próprio evangelizador ele vai acabar fazendo os atendimentos fraternos lá na evangelização com as crianças, né? Porque ele vai sentir o que ela traz, né? Principalmente nessa faixa etária, né? Dos 3 aos 11, que é as crianças que estão mais envolvidas na evangelização. Então tu vai sentir, e ali tu consegue inclusive mencionar as influências que ela está recebendo, tanto do mundo material quanto do próprio mundo espiritual. A importância da família para o sucesso da evangelização. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos de experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reforçar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Está escrito lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 385. Mais um pouquinho de Kardec. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, e pode todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos é confiada e cujo a recompensa recebereis, se fielmente o cumprirdes. Isso vai chegar no final da vida, né, de quem teve os filhos, né? E ao desencarnar ele pode ter que responder algumas perguntas. Que fizeste dos filhos que te confiei? Ou, se eu fiz bem, vou observá-los, né? Eles, dentro do progresso inerente a eles, tranquilos. Se eu cumprir mal o papel, vou ficar olhando para aqueles filhos que estão sofrendo. E com certeza eu irei sofrer muito mais, né? Vendo meus filhos estarem sofrendo. Os pais respondem espiritualmente como cicerones, dos que ressurgem do educandário da carne. André Luiz. A evangelização da infância não constitui em seu acondicionamento as nossas ideias. Olha só, vou repetir novamente. A evangelização da infância não constitui em seu acondicionamento as nossas ideias.
É o processo de emancipação infantil para a compreensão da justiça e do bem. André Luiz também fala lá no Ideal Espírita. Então a gente tem que deixar bem claro para as crianças, né? O que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Isso é uma grande importância na vida delas. E as crianças de uma nova era, só para a gente terminar. Indiscutivelmente, vive-se na Terra um momento de grande transição planetária, na qual as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as continuadas ondas de violência e os descalabros de toda a ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimento. Os denominados sinais dos descasos fins dos tempos estão presentes na civilização, convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes as necessidades de mudança para melhorar no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras, mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nestes dias, aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que, se ao fim de preparar uma grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo a que o planeta mude de estágio evolutivo. Conforme a assertiva de Jesus, na sua memorável mensagem no sermão profético, conforme na narrativa de Marcos no capítulo 13, versículo 1 a 13, facilmente pode-se identificar esses espíritos que constituem a nova geração, a que se refere Kardec na Gênesis, no item 27 do capítulo 7. Inevitável mudança de evolução. De igual maneira que os espíritos progridam também os mundos. As suas moradas transitórias elevam-se proporcionalmente os fatores metodológicos, ciência que estuda as relações entre o ambiente e os seres, se faz necessário. Observe-se no planeta terrestre, na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos, programados especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais. As convulsões sísmicas, as mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas no seu arcabouço econômico e financeiro, assim como nas guerras que desencadeiam para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, as denominadas culturas, a nova civilização. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária. Então, se nós observarmos, né, meus irmãos, o déficit de atenção, uma série de coisas que a gente vê nas crianças, né, elas tendo uma característica, né, de inteligência assim, fora do comum, absorção muito rápida de conhecimento, de informação, isso tudo vai fazer com que essa transição seja acelerada. E aí, junto a isso, né, a gente está vendo os desencarnes em massa, as pandemias, essa é só uma. Nós passamos por várias, né? Em 1918 tivemos uma pior que essa, bem pior, né? E a gente já tem vários surtos, várias doenças, né? Sarampo, varíola, rubéola, catapora, cachumba, né? Nós temos várias e várias. Eu passei por muitas. Não sou tão velho assim, mas passei por muitas. Eu lembro que quando a gente tomava vacina na escola, era de pistola, né? De pistola. E a humanidade cada vez mais vai experimentar isso. Vai experimentar. Por quê? Porque a gente tem que regenerar. Então muitas pessoas vão desencarnar através de doenças, através da natureza, através de acidentes, através da morte natural. Não é aquela história, está morrendo gente que nunca morreu, né? Está morrendo gente que tem que morrer, né? Está morrendo gente que tem que desencarnar.
Eu até falo para o meu pai e para minha mãe, só vai desencarnar da pandemia quem tem que desencarnar. Quem não tem que desencarnar, não vai desencarnar. Às vezes vai sofrer um pouquinho mais, né? Vai ficar lá no hospital um mês, tal. Pô, mas não morreu, tinha 110 anos, não morreu. Já passou por 2 guerras mundiais, não sei quantas pandemias, e sobreviveu mais essa. Então, meus irmãos, assim, tenho essa preocupação na educação. Todos nós somos professores. Educação dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus sobrinhos. Não precisamos ser chatos com isso, mas precisamos ser exemplos para isso. Quanto mais eu der o exemplo, e aqui na casa espírita, principalmente quem trabalha com os pequenos, né, tem que dar o exemplo. Porque não adianta eu ser na casa espírita uma coisa e fora da casa espírita outra. Eu conheço muito espírita teórico, né, que não pratica aquilo que a gente vem e que é a essência, né, do espiritismo, que é a caridade. Para mim é a essência. Então não adianta, né, eu vim aqui falar para vocês bonitinho, sair na frente e chutar o cachorro. A gente tem que ter essa percepção. E quando a gente tem essa percepção, a gente passa esses valores para frente. Eu não tenho que ficar com esses valores comigo. Eu tenho que passar adiante. E às vezes a gente passa inclusive para os adultos, né? Porque a gente vai através do nosso exemplo mover. Jesus ensinava pelo exemplo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando ele diz lá, deixai vir minhas criancinhas, que ele abraça no final, né? O exemplo que os apóstolos tiveram, os exemplos dos seus apóstolos com ele, né? Vendo aquilo, garanto que nunca mais eles esqueceram. Nunca mais eles esqueceram. Então não esqueçam que os pequenos, o corpinho é novo, o espírito já está formado há bastante tempo e é velho. Então o espírito do filho, do neto, pode ser muito mais antigo do que o nosso espírito. E nós estamos ali para ajudá-lo, principalmente na primeira infância, na segunda infância, né? Para que ele possa seguir o caminho que vem seguir. Ou, outra coisa, ele encarna, que é para nos ajudar. E a gente não cansa de ouvir histórias, né? De crianças que nascem em várias comunidades, que não tem nada, né? E que elas transformam essa comunidade, né? Porque elas conseguem fazer uma série de coisas bastante interessantes depois que se formam e revertem para essas comunidades. Está acontecendo bastante, tá? Então eu peço, né, que a gente tenha sempre o cuidado com os nossos pequenos, para que a gente possa transferir todos os dias, né, os bons exemplos, para que eles possam aperfeiçoar as suas questões, a sua questão moral. Certo, meus irmãos? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, né? E que Jesus nos abençoe hoje. Obrigado.